Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa primeira aula. E no vídeo anterior, começamos a estudar a concepção de linguagem como forma de interação, ou também, como alguns autores vão chamar, de concepção dialógica da linguagem. Nós vimos que essa concepção de linguagem como forma de interação vai surgir no comecinho dos anos 80 e ela surge por conta dos estudos da linguística da enunciação ou linguística interativa, como alguns autores vão chamar. E a linguística da enunciação abrange todas as áreas da linguística, todas as correntes da linguística que concebem a língua como uma atividade social. Ou seja, a língua pode mudar, pode variar por conta dos contextos comunicativos de uso e por conta das situações de interação. Então, todas as sub-áreas da linguística que tomam a língua como essa atividade social e situada é o que a gente chama de linguística da enunciação. Fazem parte da linguística da enunciação a análise do discurso, a análise da conversação, a linguística aplicada, a linguística de texto, a sociolinguística, a pragmática, a psicolinguística, entre outras correntes da linguística. Então, como a gente viu no vídeo anterior, essa concepção de linguagem vai surgir no comecinho dos anos 80, quando vai ter uma grande divulgação não só de estudos da linguagem, estudos linguísticos aqui no Brasil, como também uma grande divulgação de estudos na área da educação e também na área da psicologia. Todos esses estudos vão tentar modificar as práticas pedagógicas que estavam vigentes até então. Porém, esses estudos eles ainda são bastante incipientes, porque eles vão conceber uma nova forma de ensino. Porém, isso só vai de fato se materializar na sala de aula, nas rotinas educacionais e nos materiais didáticos lá nos anos 90. Lá no finalzinho dos anos 90 que vai ter a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, mais especificamente em 1997. E os PCNs de língua portuguesa, quando eles são publicados em 97 e depois em 98, eles vão trazer à tona todos esses estudos da linguagem, ou melhor, eles vão trazer à tona todas as teorias que foram propostas por esses estudos da linguagem, esses estudos linguísticos e estudos educacionais que foram divulgados nos anos 80. É a partir daí que nós vamos começar a ver algumas mudanças nas rotinas educacionais, nas situações didáticas, nos trabalhos pedagógicos e também nos materiais didáticos. Então vamos lá. O que é que vai surgir em termos de teorias a partir da concepção de linguagem como forma de interação? Primeiramente, uma perspectiva, uma concepção de língua como atividade social e situada, ou seja, a língua ela não é homogênea, mas ela tem variantes, ela tem variedades. Então passou-se a perceber que a língua ela pode variar, ela pode mudar por conta da situação comunicativa de uso, por conta da situação de interlocução ou interação. Então, com isso, o ensino de língua portuguesa vai passar a ter como objetivo não só levar o aluno a memorizar regras e normas gramaticais, mas o grande foco do ensino de língua portuguesa vai passar a ser desenvolver a competência comunicativa do aluno, ou seja, fazer com que esse aluno consiga utilizar a língua de modo competente nas diferentes situações com as quais ele vai se deparar. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Utilizar a língua de forma adequada às situações formais, às situações privadas e também às situações mais formais, às situações públicas. Então, o usuário competente da língua é aquele que consegue adequar a língua a essas diferentes situações, tanto as informais, coloquiais, privadas, como também consegue utilizar as línguas nas situações comunicativas formais e públicas.
Por conta disso, o ensino de língua portuguesa vai passar a ter como objeto de ensino as situações de interação, ou seja, situações reais de comunicação, situações reais de interação, situações reais de uso. E como é que essas situações reais de uso acontecem no dia a dia? Através dos gêneros do discurso. Então, os gêneros, com base nas propostas trazidas, com base nas orientações trazidas pelos PCNs de língua portuguesa em 1997 e logo depois em 1998, o ensino de língua portuguesa vai acontecer através de gêneros do discurso. Os gêneros do discurso são objetos de ensino. Nós veremos isso nos próximos vídeos da próxima semana. Então, eu trouxe aqui uma citação do professor Clécio Bunzen, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Porém, essa citação dele está no glossário da CEALI da UFMG. E ele vai dizer o seguinte: o ensino de língua portuguesa encontra-se, então, organizado em torno de práticas e atividades que procuram levar as crianças a se apropriarem progressivamente das capacidades de compreender textos e produzi-los em diferentes modalidades, escrita, oral e multimodal, de forma crítica e contextualizada. O que é que o professor Clécio Bunzen está querendo dizer com isso? O objeto do ensino de língua portuguesa na educação básica, ou seja, que vai desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, é fazer com que os alunos se apropriem progressivamente, ou seja, não é um trabalho que vai acontecer somente no primeiro ano do ensino fundamental, mas vai acontecendo progressivamente, no primeiro ano do ensino fundamental, segundo ano, terceiro ano do ensino fundamental, até o terceiro ano do ensino médio. Ou seja, fazer com que os alunos se apropriem, ampliem progressivamente as suas habilidades de ler e compreender textos, bem como ler e produzir textos em diferentes modalidades da linguagem. Ou seja, ler textos escritos, orais e multimodais, e também produzir textos escritos, orais e multimodais. Então, percebam, hoje o ensino de língua portuguesa, ele trabalha não só com a modalidade escrita da linguagem, mas com diferentes modalidades da linguagem. Textos escritos, textos orais e textos multimodais. Quando nós vamos trabalhar a leitura, não vamos trabalhar apenas a leitura de textos escritos, mas trabalhamos a leitura de textos escritos e textos multimodais, de forma contextualizada. O que quer dizer isso? Através das diferentes situações de uso e situações de interação que acontecem no nosso dia a dia. E como é que a gente vai trabalhar a leitura através dos gêneros discursivos, tá? Nós vamos trabalhar, primeiramente, o grande foco do ensino da leitura não é somente fazer com que o aluno compreenda o enunciado que está lá escrito, o enunciado visual, mas o ensino da leitura, ele também passa a ter como foco fazer com que o aluno se aproprie e com que ele se familiarize com as características sociocomunicativas do gênero. E quais são essas características sociocomunicativas? Alguns autores vão chamar características constitutivas do gênero. É a finalidade comunicativa ou propósito comunicativo do gênero, o conteúdo temático, a forma composicional e o estilo verbal. Então, professor de língua portuguesa, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, vai propor atividades de leitura com base em gêneros do discurso, gêneros escritos ou multimodais, e vai trabalhar não só a compreensão dos enunciados que estão presentes nesse gênero, mas vai também propor questões que levem os alunos a se familiarizarem, a se apropriarem das características sociocomunicativas do gênero. É algo que a gente já faz, que vem proposto nos descritores, quando a gente pergunta qual é a finalidade comunicativa do gênero, qual é o propósito comunicativo do gênero, qual é o objetivo do gênero. Então, nós estamos questionando esse aluno sobre essa característica do gênero.
Um dos descritores que nós trabalhamos com leitura também é o conteúdo que pergunta: qual é o tema central do texto? Esse texto está discutindo sobre qual assunto? Quando nós fazemos essa pergunta, nós estamos trabalhando o conteúdo temático do gênero, que são os principais assuntos, ou melhor, os assuntos mais recorrentes, os assuntos mais abordados por um determinado gênero. Ainda nas atividades de leitura, nós vamos propor questões que levem os alunos a atentar para a organização do gênero, ou seja, a estrutura do gênero. Como é essa estrutura? É uma estrutura em frases longas, frases curtas, é em parágrafo, é em prosa, é em verso. Se for um texto multimodal, essa estrutura ela é composta por elementos visuais, cores, formas, formatos, ângulos, tipografias, expressões faciais da personagem. Então, para nós trabalharmos essa característica da forma composicional do gênero, vamos elaborar perguntas que trabalhem a estrutura do gênero, ou seja, questões que levem os alunos a olhar, a perceber os diferentes formatos de textos que estão presentes na organização estrutural do gênero. E por último, o estilo verbal, que são as escolhas e marcas linguísticas do gênero. Aquele gênero que nós estamos trabalhando, como é a linguagem dele? É uma linguagem muito rebuscada? É uma linguagem técnica? É a linguagem literária? É uma linguagem formal? É uma linguagem coloquial? Os aspectos linguísticos, trazem marcadores discursivos da oralidade informal? Como é a linguagem? Quais são os recursos linguísticos? Quais são os verbos mais comuns naquele gênero? Por exemplo, se nós estivermos trabalhando com o anúncio publicitário, o modo imperativo é bastante presente. Como é a linguagem mobilizada naquele gênero? Então, todas essas perguntas, como os aspectos lexicais, o vocabulário mobilizado naquele gênero. Então, quando nós elaboramos questões, atividades de leitura que focam nessas marcas linguísticas que estão presentes no gênero, estamos trabalhando o estilo verbal do gênero. Além de trabalharmos com as características sociocomunicativas do gênero, ainda é necessário trabalharmos as condições de produção do gênero ou situação de produção. Quem é o autor daquele gênero? Quem foi que produziu? É uma pessoa? São várias pessoas? É uma instituição? É uma organização? Quem é o interlocutor daquele gênero? Ou seja, quem é o possível leitor daquele gênero? Quem é que vai ler aquele gênero? Qual é o momento histórico em que ele foi produzido? É um momento antigo? É um momento atual, contemporâneo? Qual o veículo de divulgação? Ou seja, qual é o local de publicação? Onde aquele gênero foi publicado? Onde aquele gênero é publicado de forma mais recorrente? É na internet? É no site? É no jornal? É em livros? É em revistas? Então, quando nós trabalhamos atividades de leitura com gêneros discursivos, vamos levar o aluno a se apropriarem, a se familiarizarem com essas características do gênero, tá? As características sociocomunicativas, a finalidade do gênero, o conteúdo temático do gênero, a forma composicional e o estilo verbal. Além das características comunicativas, vamos trabalhar ainda nas questões que remetam, tá? Que levem o aluno a pensar sobre as condições de produção do gênero ou situação de produção. Quem é o autor daquele gênero? Quem é o interlocutor? Quem é o possível leitor? Qual é o momento histórico? Qual é o veículo, o local de publicação? Mas, Silvio, para o aluno perceber tudo isso, nós vamos fazer apenas uma atividade? Não. A gente vai ver mais à frente, quando a gente trabalhar o eixo produção de textos, tá? Que quando a gente vai elaborar uma sequência didática, um projeto, nós utilizamos pelo menos 3, 4, 5 atividades com diferentes exemplares do gênero. Para que isso? Para que o aluno ele possa ter acesso a diferentes exemplares daquele gênero e, consequentemente, que ele possa ter contato
com as características daquele gênero em diferentes exemplares. Eu vou dar uma pausa no vídeo e daqui a pouco nós continuamos com a última parte dessa aula.